Número 8. Atingida por um avião. O primeiro caso aconteceu em pleno céu, onde, quando algo dá errado, praticamente não existe para onde escapar. No dia 23 de maio de 2026, uma mulher de 44 anos, chamada Sabrina, sobrevoava os Alpes austríacos de parapente. Tudo parecia tranquilo. Ela deslizava entre as montanhas, cercada apenas pelo céu aberto, pelas florestas e pelo som do vento. Para quem observava de fora, aquela parecia ser apenas mais uma experiência tranquila de uma praticante experiente, voando sobre uma das regiões mais bonitas da Áustria. Mas, de repente, algo surge ao longe. No início, parece apenas um pequeno avião atravessando as montanhas. Ele ainda estava distante, então talvez Sabrina nem tivesse percebido o risco imediatamente. Porém, em questão de segundos, o som do motor aumenta e a aeronave se aproxima rapidamente. Ela quase não teve tempo de reagir. O avião atingiu diretamente o parapente. A hélice rasgou o tecido acima de Sabrina, cortando justamente a estrutura que a mantinha no ar. As cordas se enrolaram, o parapente perdeu a sustentação e, em apenas um instante, um voo tranquilo se transformou em completo descontrole. Por sorte, Sabrina carregava um paraquedas reserva. Mesmo girando e caindo depois da colisão, ela conseguiu acioná-lo. O equipamento abriu a tempo e permitiu que ela realizasse um pouso de emergência em uma estrada no meio da floresta. De forma impressionante, Sabrina sobreviveu com apenas hematomas e ferimentos leves. O piloto do avião, um homem de 28 anos, afirmou posteriormente à polícia que não conseguiu evitar a colisão a tempo. No entanto, segundo os investigadores, aeronaves motorizadas devem dar preferência às que não possuem motor. Por isso, o caso passou a ser investigado por suspeita de lesão corporal culposa. Depois que o vídeo se espalhou pela internet, Sabrina falou publicamente sobre o acidente. Ela agradeceu ao paraquedas reserva e disse que o equipamento havia salvado sua vida. Também afirmou que não estava voando em uma área proibida e que, estando em um parapente, não havia como simplesmente desviar de um avião que vinha em sua direção. Mesmo depois de tudo, Sabrina pediu para que as pessoas não atacassem o piloto nas redes sociais. Por sorte, Sabrina estava preparada para uma situação como aquela. Sem o paraquedas reserva, a colisão provavelmente teria terminado de forma trágica. Mas, contra todas as probabilidades, ela conseguiu sobreviver. 7. O acidente no set de filmagem. Depois de um acidente assustador em pleno céu, o próximo caso aconteceu em um lugar onde, teoricamente, tudo deveria estar sob controle. Um set de filmagem profissional. Sarah Jones tinha 27 anos e trabalhava como assistente de câmera nas gravações do filme Midnight Rider. Naquele dia, a equipe se preparava para filmar uma sequência de sonho, em que um ator interpretando o músico Gregg Allman apareceria deitado em uma cama de hospital colocada sobre uma linha férrea em funcionamento. No início, todos pareciam concentrados apenas em conseguir a cena, mas a situação mudou completamente quando um trem surgiu nos trilhos e a equipe percebeu que tinha pouquíssimo tempo para retirar tudo dali.
Existem 2 vídeos que registraram os momentos de desespero. Um deles foi gravado de dentro do próprio trem. O outro, feito pela equipe de filmagem com uma qualidade melhor, mostra várias pessoas tentando arrastar a cama para fora dos trilhos antes da colisão. O mais angustiante é saber que a gravação termina poucos segundos antes de Sarah perder a vida. A equipe não conseguiu remover a cama a tempo. Quando o trem atingiu a estrutura, parte do equipamento foi arremessada na direção de Sarah, empurrando-a para o caminho da composição. Ela morreu no local. Segundo as informações divulgadas posteriormente, aquela cena já havia sido considerada perigosa demais. Mesmo assim, os responsáveis decidiram seguir em frente com a gravação, e essa decisão transformou um set de cinema no cenário de um acidente fatal. Mais tarde, o diretor Randall Miller se declarou culpado por homicídio culposo e foi condenado à prisão. O mais revoltante nesse caso é que a tragédia poderia ter sido evitada. A cena já era considerada perigosa, mas mesmo assim decidiram seguir em frente, e Sarah acabou pagando com a própria vida. Número 6. Preso atrás da cachoeira. No dia 18 de dezembro de 2022, um grupo de 6 amigos navegava de caiaque pelo rio Água Azul, no estado de Chiapas, no México. O percurso era conhecido por uma sequência perigosa de cachoeiras, chamada de 5 Reis. Até aquele momento, tudo parecia estar sob controle. O grupo já havia atravessado uma parte do rio, e cada um dos caiaqueiros analisava cuidadosamente o melhor trajeto antes de descer pela cachoeira seguinte. Mas, ao chegarem à terceira queda, um pequeno erro de cálculo transformou tudo em uma situação desesperadora. Yes! Perfect. Oh my God. Yeah! Yeah, baby! Woo! Full plug, yeah. Um dos homens, chamado Curtis, calculou mal a aproximação e acabou ficando preso em uma área com poucos centímetros de água, bem na beirada da cachoeira. Antes que qualquer um dos amigos conseguisse alcançá-lo, a corrente o puxou para trás da cortina de água. Em questão de segundos, ele desapareceu completamente da visão do grupo. Preso atrás da força da cachoeira, ele já não conseguia enxergar nem ouvir os amigos. Durante os 75 minutos seguintes, tentou várias vezes remar para fora daquele espaço, mas, sempre que parecia estar conseguindo avançar, a correnteza o empurrava de volta. Ao todo, ele tentou escapar pelo menos 15 vezes. Enquanto lutava contra a água, também soprava um apito, tentando avisar aos amigos que ainda estava vivo. Okay. I'm not dead. Do outro lado, o restante do grupo fazia tudo o que podia para alcançá-lo. Eles carregaram os caiaques novamente rio acima, tentaram diferentes estratégias de resgate e chegaram a se colocar em risco, já que qualquer um deles também poderia ser puxado para a mesma armadilha.
Depois de muitas tentativas e momentos agoniantes, um dos amigos finalmente encontrou uma pequena abertura atrás da cortina de água, conseguiu atravessar e chegar até o homem preso. Luckily, we were like, we gotta get out of here in 30 minutes. Can we get out of here? I'm exhausted. Literally on the way back, I just saw this little undercut right here. I was like, I'm gonna go check it. Thank you both so much. Fun! Thank you, dude. How the fuck are they gonna get in here? Big eddy right here, and then just stay close to the bog. And we got a rope set up already. Alright, oh, Kyle, say hello to those guys. Yeah! Oh my God, bro! Mesmo exausto e quase sem forças, o caiaqueiro conseguiu seguir as orientações do amigo e finalmente saiu de trás da cachoeira. Mas o pesadelo ainda estava longe de terminar. Depois do resgate, o grupo precisou escalar uma parede de lama praticamente vertical com cerca de 10 metros de altura. Em seguida, ainda tiveram que remar por mais 45 minutos até o ponto de saída e caminhar aproximadamente 2,5 km no escuro. Apesar de tudo, os 6 conseguiram retornar ao vilarejo. Eles estavam completamente exaustos e abalados, mas todos sobreviveram. E é justamente isso que torna esse caso tão difícil de esquecer, pois um pequeno erro na aproximação da cachoeira foi suficiente para transformar uma descida que parecia comum para quem pratica esse tipo de esporte em uma luta de 75 minutos pela sobrevivência. 5. O desmaio. O próximo caso é perturbador justamente porque, dessa vez, não havia forças da natureza, colisão no ar ou qualquer perigo visível ao redor. A ameaça veio do próprio corpo do motorista. No dia 2 de abril de 2015, o que parecia ser apenas mais um trajeto comum se transformou de repente em uma perda total de controle. O motorista não tinha histórico de desmaios, não sentia nada diferente e não havia qualquer motivo para imaginar que algo estava errado. Em um momento, ele estava consciente, dirigindo normalmente como já havia feito inúmeras vezes. Poucos segundos depois, seu corpo simplesmente desligou.
última coisa de que ele se lembrava era de ter desligado o piloto automático. Logo depois, o carro começou a sair lentamente da pista enquanto ele permanecia completamente inconsciente. Sem conseguir frear, virar o volante ou sequer entender o que estava acontecendo, o veículo seguiu em direção ao acidente. Quando ele recuperou a consciência, tudo já havia acontecido. Por sorte, o motorista sobreviveu. Mais tarde, após passar por exames, os médicos descobriram que o desmaio havia sido causado por uma condição de saúde que ele nem sabia que tinha. Depois do tratamento e da recuperação, seu quadro se estabilizou e os sintomas nunca mais. 3. O avião em chamas. Esse caso aconteceu durante um voo de teste que deveria ser apenas mais uma etapa de preparação da aeronave. Mas, para algumas das pessoas a bordo, aquele acabaria sendo o último voo. No dia 10 de julho de 2018, um avião antigo do modelo Convair CV-340 decolou de Pretória, na África do Sul. A aeronave estava sendo preparada para ser levada até o Museu de Aviação Aviodrome, nos Países Baixos. No início, a decolagem parecia acontecer normalmente. Mas, pouco depois de sair do chão, um dos motores pegou fogo. Uma grande quantidade de fumaça começou a sair da aeronave e todos dentro da cabine perceberam que havia algo muito errado. Oh, yeah, low battery. Can you... A bit of cut. With the engine cut. So the run it can mark. Justus, han bad pies. Os pilotos tentaram retornar ao aeroporto, porém o avião já não conseguia manter a altitude e continuava descendo cada vez mais. Em pouco tempo, a situação chegou a um ponto em que já não havia como recuperar o controle. A aeronave acabou atingindo uma fábrica localizada a aproximadamente 6 quilômetros da pista. 2 pessoas morreram no acidente, um engenheiro de voo que estava dentro do avião e uma pessoa que se encontrava no solo. Os 2 pilotos australianos e vários passageiros sobreviveram, mas ficaram gravemente feridos. As investigações concluíram que o acidente não foi causado por uma única falha. Na verdade, uma sequência de erros e sinais ignorados contribuiu para a queda. Entre os problemas encontrados estavam falhas de manutenção, pouca coordenação dentro da cabine, procedimentos de emergência que não foram seguidos, um sistema de combate a incêndio que não chegou a ser utilizado e danos no motor que haviam sido diagnosticados de forma incorreta antes da decolagem. 2. A queda no penhasco. No dia 14 de abril de 2019, Adrian Owen pilotava sua moto off-road pelas bordas de uma pedreira em Merthyr, no país de Gales. No começo, tudo parecia apenas mais um percurso difícil, em um terreno cheio de pedras e desníveis. Era o tipo de lugar onde qualquer erro poderia ser perigoso, mas que ainda parecia estar sob controle. Até que, em um momento, Adrian perdeu o equilíbrio próximo à borda. Sem conseguir corrigir a trajetória, ele despencou de uma altura de aproximadamente 12 metros, caindo em direção às pedras logo abaixo.
Por alguns segundos, parecia impossível que alguém pudesse sobreviver a uma queda como aquela. Mas contra todas as probabilidades, Adrian sobreviveu. A equipe de resgate da região foi acionada e chegou rapidamente ao local. Depois de ser retirado da pedreira, ele precisou ser levado de helicóptero ao hospital com ferimentos graves. O mais assustador nesse caso é a rapidez com que tudo aconteceu. Em um instante, Adrian ainda seguia pela borda da pedreira. No seguinte, um pequeno erro foi suficiente para lançá-lo de uma altura que poderia ter tirado sua vida. Mais tarde, ele mesmo disse que teve muita sorte de sobreviver. E depois de assistir às imagens, é difícil discordar. Número 1. Pânico no parasailing. Uma jovem sobrevoava o mar na costa de Montenegro, presa a um equipamento de parasailing. Atrás dela estava a praia, e logo abaixo, as águas do mar Adriático. Ela estava presa ao arnês, o paraquedas permanecia aberto e uma lancha a puxava pelo ar, como provavelmente já havia feito com muitos outros turistas naquele mesmo dia. Mas, de repente, algo mudou. A jovem começou a se mexer de uma forma estranha dentro do equipamento. No começo, era difícil entender exatamente o que ela estava fazendo, até que ficou claro que ela tentava se soltar. Mesmo estando a uma grande altura, ela começou a puxar o equipamento e a tentar escapar do arnês, que era a única coisa que ainda a mantinha presa. Em poucos segundos, a situação se tornou desesperadora. Možda nije mogla da diše. A možda nije bila jako visoka. A jovem conseguiu se soltar completamente e caiu direto no mar. Ela se chamava Tiana Radonjic. Tinha 19 anos e era da Sérvia. Tiana passava férias em Montenegro quando recebeu a oportunidade de fazer o passeio de parasailing próximo à praia. Segundo algumas testemunhas, antes da queda, ela teria gritado pedindo para ser colocada de volta no chão. Há quem acredite que ela tenha entrado em pânico durante o voo, mas o que realmente passou pela cabeça de Tiana naqueles últimos instantes nunca ficou claro. As equipes de emergência foram chamadas e chegaram ao local, mas infelizmente ela não sobreviveu. O mais perturbador nesse caso é a rapidez com que tudo aconteceu. Em um momento parecia apenas mais uma atividade turística divertida. Poucos segundos depois, Tiana já estava caindo do céu. E agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses acidentes mais te impressionou? Conta aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios, filmagens reais e casos difíceis de explicar, clique no vídeo que está aparecendo na tela.